Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um filme de 2025. Uns vídeos atrás eu falei que o Oscar virava a cara para os filmes de terror. Esse ano teremos 2 filmes de terror concorrendo ao Oscar. Teremos Pecadores, também o filme que eu vou falar hoje, A Hora do Mal. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Do original, Weapon, Armas, faz muito mais sentido com a premissa do filme. Não quero dar spoilers ainda, vou falar um pouco mais à frente do porquê que o nome Armas faz muito mais sentido do que A Hora do Mal. Talvez, pelo ponto de vista comercial, não faria muito sentido, ou talvez o filme não seria vendido de uma maneira tão apropriada se fosse chamado Armas. O filme é dirigido pelo Zach Cregger, que além de diretor, ele também é o roteirista, e ele chamou muita atenção há uns anos atrás com o filme Noites Brutais, que é um filme que eu achei muito bom, trabalha muito bem o suspense. Eu acredito que A Hora do Mal também trabalha muito bem com o suspense. Eu vi a dita crítica especializada aqui da internet brasileira, principalmente um outro crítico que se diz especialista em terror, falando mal de Noites Brutais e falando mal de A Hora do Mal, justamente pelo fato de, em alguns pontos, o filme misturar um pouco de comédia com terror, o famoso terrir. Em Noites Brutais, realmente, a pegada de humor é muito maior. Mas aqui, em A Hora do Mal, eu realmente não sei por qual motivo a reclamação, porque não tem tantas cenas e não tem tantas tiradas de humor assim. Esse título, A Hora do Mal, se esse filme fosse lançado nos anos 80, onde, após A Hora do Pesadelo, muitos filmes vieram com essa ideia, a hora de alguma coisa, a hora do espanto, a hora... E A Hora do Mal, 40 anos depois, meio que seguiu a mesma linha. É muito do que a gente via ali nos anos 2000, final dos anos 90, o título Pânico. Pânico na Floresta, Pânico no Lago. De certa forma, eles queriam meio que pegar carona no filme do Wes Craven. Pode fazer sentido com o filme, com o enredo do filme, mas, como eu disse, o título original, Weapons, é muito mais apropriado. Dito isso, então, vamos à trama. Em A Hora do Mal, acompanhamos a professora Justine, interpretada pela Julia Garner. Um dia, ela chega para trabalhar, ela chega para dar aula, ela trabalha no ensino fundamental e, simplesmente, a sua turma inteira desapareceu, com exceção de apenas um menino. A Justine é apontada como a principal suspeita, sem prova alguma, mas a gente sabe que comportamento e mentalidade de turba é assim que funciona. Os populares da cidade começam a apontar ela como culpada, o que coloca a Justine meio que numa situação bastante delicada. Durante toda a história, ao redor do mundo todo e aqui mesmo no Brasil, várias foram as vezes que vimos casos de justiçamento onde a vítima era inocente. Aqui mesmo no Brasil, vez ou outra, acontece de alguma pessoa ser pega por uma turba e ser linchada, e muitas vezes morta. Eu lembro de cabeça, assim, um caso que me chocou bastante, foi de uma dona de casa que, em 2014, foi morta, porque foi confundida com uma bruxa, simplesmente foi assassinada pela população do Guarujá. No final das contas, era uma fake news, não existia bruxa nenhuma. E a história da personagem aqui, da Justine, meio que no início se desenha dessa forma. A própria polícia aconselha ela a não sair de casa, alguém pinta no carro dela a palavra bruxa e ela é tida como a responsável por ter sumido com todas as crianças. Através das câmeras de segurança, os pais dessas crianças desaparecidas verificam que em uma noite, às 2h17, as crianças simplesmente abriram a porta da frente e saíram correndo, fazendo a clássica corridinha do Naruto. Corridinha essa aqui, né? Eu nunca vi propósito nessa corrida, de correr com os braços para trás, porque se tu tropeça, tu cai de boca no chão. Eu nunca entendi por que no Naruto os ninjas correm dessa forma. E aqui as crianças, e não somente as crianças, né? Mais adiante a gente vai ver outros personagens, correm dessa maneira também. Aqui no filme, tu meio que tem uma explicação do porquê que eles correm dessa forma. A Justine, por conta própria, começa a investigar, até porque o dela tá na reta, ao mesmo tempo que ela vive essa rotina e essa vida desgraçada. Ela tem realmente uma vida bastante triste. Nesse filme não vemos somente ela, outros personagens também têm vidas bastante desgraçadas e vidas bastante tristes. E eu acredito que isso é o primeiro comentário que a gente pode fazer, como que a rotina massacrante e a rotina que esmaga muitas vezes a pessoa que trabalha de sol a sol, faz com que a pessoa cometa erros, faz com que a pessoa julgue de uma maneira precipitada. Ela tem um ex-namorado que é policial, ela se envolve com ele atualmente é um homem casado, e mostra que a Justine tem um problema com álcool, problema esse que ele também tinha, mas ele está tentando se livrar desse vício. O filme é contado por vários pontos de vista e a história dela é a primeira. Daria para dizer que o filme meio que segue o dito efeito Rashomon, um outro tropo muito interessante do cinema, talvez em partes. I just want to say how very sorry I am for... She should be locked up until she tells us what happened. The truth is that I want an answer
A Justine é aconselhada pelo diretor da escola a ficar longe do menininho que foi sobrevivente e tentar não se envolver. Mas ela insiste bastante em tentar conversar com esse menino. Ela insiste bastante em ir atrás, conversar com os pais do menino e tudo mais. Não sei se na vida real uma pessoa faria isso. Pelo menos se acontecesse comigo, eu iria simplesmente ficar em casa, trancado, até porque eu ia ter muito medo de ser linchado na rua. Então, eu não iria fazer toda esse correrio que ela tá fazendo. Ao mesmo tempo, o pai de um dos meninos, que é interpretado pelo Josh Brolin, também, por sua vez, começa a conduzir uma investigação por conta própria. Ele calcula algumas coordenadas no mapa do bairro, inclusive esses subúrbios americanos, na minha opinião, é um verdadeiro inferno. É um emaranhado de casas sem nenhum outro tipo de prédio comercial, onde as pessoas ficam, de fato, presas naquele universo ali de casas e moradias e simplesmente não veem outra coisa. Muitas vezes as pessoas ficam somente dentro de suas casas e isso o filme mostra muito bem. A própria estrutura dessa cultura norte-americana faz com que as pessoas se isolem. O personagem do Josh Brolin começa a fazer essas investigações por conta própria e ele acaba chegando a algumas respostas. E um dia, ele encontra a Justine num posto de gasolina, começa a tentar conversar com ela obviamente tem um pouco de medo, é justificável, e do nada, o diretor da escola surge, também fazendo a corridinha do Naruto, com os olhos esbugalhados, e tenta assassinar a Justine. O personagem do Josh Brolin enfrenta ele, e aí temos um corte e temos o final de uma das histórias. Vemos pela perspectiva de outros tantos personagens, como por exemplo, o ex-namorado da Justine, o policial Paul, também pelo ponto de vista de um drogado, o Jamie, e também pelo próprio menino, o único sobrevivente da sala da Justine, que é o Alex. Temos a história contada pelo ponto de vista de todas essas pessoas, e elementos e situações que somente elas presenciaram. E, no que diz respeito ao efeito Rashomon, de fato, esse filme bebe bastante nessa fonte. Esse tropo cinematográfico foi batizado depois do filme do Akira Kurosawa, e ele diz respeito a uma história que é contada por pontos de vista diferentes. A Hora do Mal só não é 100% um filme que faz uso desse tropo, porque a ideia do efeito Rashomon é contar uma história onde os pontos de vista, por vezes, acabem sendo conflitantes entre si, acabem um contradizendo o outro. No caso aqui, nós temos praticamente a mesma história sendo contada, obviamente só com pontos de vista diferentes, mas de forma nenhuma são conflitantes. No one forced them. What do you see that I don't? Show me. Where did you go? There's something very, very wrong going on. O filme, então, nos apresenta esse novo mistério. Por que esse diretor simplesmente saiu do nada tentando matar a Justine? Ele parece estar enfeitiçado, ele parece uma espécie de um zumbi. Lembra muito os zumbis lá do Extermínio, do Danny Boyle. Mas é tudo que eu posso contar sem antes dar o alerta de spoiler. Então eu vou pedir para o meu editor, o meu irmão, o editor bolado, colocar o alerta de spoiler, além do alerta de spoiler, colocar os esqueletos dançantes aqui na tela, colocam aqui, para deixar bem claro que a partir daqui haverão spoilers, certo? Quando vemos a história pelo ponto de vista do menino Alex, é que a coisa fica mais sombria. Novamente eu reforço, eu não sei porque teve gente da crítica especializada aqui do Brasil que falou que esse filme faz muito uso de cenas de comédia. Eu, sinceramente falando, eu realmente não concordo com isso, não teve tantas cenas de comédia assim. Esse filme aqui, principalmente quando entra na história do menino Alex, ele assume um tom bastante sombrio. O menino é visitado pela tia Gladys, personagem interpretada pela Amy Madigan, que é uma atriz que fazia muitos anos que eu não via ela. Eu lembro dela lá nos anos 90, fazendo filmes ali como, por exemplo, The Dark Half, Metade Negra. Eu lembro, assim, que ela ficava meio que para papéis coadjuvantes e papéis com pouco destaque. E é uma grata surpresa a presença dessa atriz aqui. Ela tá fenomenal como tia Gladys e que me faz pensar quantos outros atores e atrizes, quantas outras pérolas da interpretação não foram talvez esquecidas ou talvez nunca tiveram a chance, assim como é o caso dela. E depois dos seus 70 anos, teve uma oportunidade dessa, a oportunidade de interpretar uma grande vilã, e ela inclusive está concorrendo ao Oscar. Essa personagem aqui é muito bem estruturada, e eu digo que um vilão
pelo menos pra mim, um vilão bem estruturado é aquele vilão que faz tu torcer pela morte dele, te coloca na ponta da cadeira meio que combatendo ele junto. Eu lembro muito do personagem do Javier Bardem em Aonde os Fracos Não Têm Vez, que também é um ótimo vilão e, coincidentemente, não sei se isso é uma coincidência ou não, os dois personagens, tanto o do Bardem em Onde os Fracos Não Têm Vez quanto o personagem da Tia Gladys, têm penteados muito estranhos. Eu acho que essa ideia de causar uma estranheza, né, pelos itens, os adereços que o personagem usa, pelo seu corte de cabelo, sua customização, causa essa sensação enervante em nós que estamos assistindo. E ela, então, chega para morar com o menino Alex e sua família e toma a casa para si. A Tia Gladys é uma bruxa, uma feiticeira. Interessante como o cinema, na última década, não vem romantizando mais a ideia da bruxa. Porque houve um tempo aí em que se romantizou bastante a ideia da bruxa. Eu sei que muitas mulheres foram queimadas, foram acusadas injustamente de serem bruxas em séculos passados. Há uma ideia ali que deve, talvez, ser desmistificada, que é a ideia de um adulto, tanto mulher quanto homem, que captura crianças para fazer as suas maldades. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá vendo aí todo o vexame e toda a polêmica que está tendo com os arquivos de Epstein lá nos Estados Unidos, onde mostra os bilionários fazendo uso da sua força e da sua influência e do seu poder para capturar crianças inocentes. E essa personagem aqui, talvez ela não use o dinheiro, mas ela usa do seu poder para fazer a mesma coisa, porque segundo ela precisa das crianças, e isso o filme não deixa exatamente muito claro assim, mas ela precisa das crianças para rejuvenescer. Ela está num processo de decadência, ela está num processo de morte, e ela precisa de sangue novo justamente para rejuvenescer, para se manter viva. Tia Gladys é uma feiticeira muito poderosa e ela utiliza um feitiço bem específico para controlar a mente das pessoas, transformando essas pessoas em verdadeiras armas, como diz o título do filme. Quando ela controla a mente de uma pessoa, a pessoa se transforma, nas palavras do personagem de Josh Brolin, numa espécie de míssil que não vai parar por nada até conseguir matar o seu alvo. E a personagem foi tão impactante nessa obra que, inclusive, acredito que esse ano ou ano que vem ela vai ganhar um filme próprio de origem, que realmente nós nos perguntamos quem é essa personagem. É contado pouco a respeito dela e eu li que teria uma cena de flashback exclusiva para ela. Resolveram cortar essa cena. Essa ideia vai dar origem a um filme próprio, mas a gente fica se perguntando quem é essa personagem? Qual é o passado dela? O que ela fez? Como que ela conseguiu esses poderes? Por que ela é tão cruel? Tia Gladys, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, já pode ser colocada no panteão dos grandes vilões do cinema, ao lado das grandes figuras do cinema de terror. Eu não vou dar mais spoilers, não vou contar mais a respeito do filme. Peço que vocês assistam A Hora do Mal. Ele é um filme novo. Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, ele está no catálogo da Prime Video. Então, recomendo que vocês assistam. Depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam de A Hora do Mal. Me digam se vocês realmente acharam o filme tão engraçado assim, ou que o filme faz tanto uso do humor, assim como algumas pessoas falaram. Eu, particularmente, não achei isso. Me digam o que vocês acharam da Tia Gladys como vilã. É interessante a gente notar porque o filme mostra muito bem isso, como o ataque a crianças de uma sociedade é algo tão visceral e é algo que mexe tanto com as pessoas. Além de serem, né, de fato, os inocentes, as crianças estão ligadas com o futuro de uma sociedade. Dá pra fazer um paralelo da Tia Gladys com o flautista, quando foi contrariado na história, pegou sua flauta, saiu hipnotizando todas as crianças e levou elas todas embora. Essa história sempre foi contada como um injustiçado que resolveu fazer justiça, mas se a gente olhar para um outro lado, era talvez até um abusador de crianças. E como isso mexe tanto com as pessoas, quando a vida das crianças e quando a inocência das crianças é colocada em xeque. Não somente as crianças, é claro, mas hoje em dia a gente pode ampliar até mesmo para a pauta animal ou até mesmo para a questão do feminicídio, como as mulheres são tratadas na sociedade. Porque vale a gente observar que esses são os pilares de uma sociedade. Tratar bem os, entre aspas, entre todas as aspas, os indefesos é o que faz uma sociedade ser muito bem estruturada. Então esse filme mostra um pouco disso e mostra como o pensamento de massa que a gente pode observar dentro da cultura americana, aquele pensamento da guerra, e é uma sociedade que se constrói dessa forma. Mas essa é, obviamente, a minha observação. Pra onde você foi? É aqui que a história realmente começa. Gostaria que vocês dissessem aí nos comentários se vocês concordam comigo ou discordam de mim. Não tem problema, a gente pode discordar com
educação e a gente pode debater o assunto sem problema nenhum. Então, seria isso, meus amigos e minhas amigas. Lembrando a todos, então, não se esqueçam de deixar a curtida, deixar o like, compartilhem o vídeo com os amigos e com a família, se inscrevam se ainda não são inscritos e, por hora, é isso. Um forte abraço. Valeu!